Infelizmente, quando nós falamos de igreja, nós podemos cair nos pragmatismos. O ser humano ele é profundamente pragmático, é aquilo que dá certo, é aquilo que funciona. E a igreja é um movimento do Espírito. É claro que há alguns apontamentos que nós poderíamos fazer que, quem sabe, podem nos ajudar a discernir como sermos fiéis na nossa missão. Então, nessa aula eu queria conversar um pouco com você sobre algumas características de uma igreja fundamentalmente missional. E eu trago aqui essas características que nos foram compartilhadas a partir do missiólogo canadense Michael Gorin, um grande nome dentro da missionalidade. A primeira característica é que nós precisamos permitir que a missionalidade, ou a linguagem, o conceito da missionalidade, impacte absolutamente tudo que nós fazemos na igreja. A missionalidade precisa impactar a nossa pregação, o nosso louvor, a nossa liturgia, o nosso discipulado. Por exemplo, as pregações, ou muitas pregações, comumente têm aplicações extremamente individualistas. Como o Juliano já falou nesse nosso curso, às vezes nós podemos transformar a pregação em bons conselhos e não em aplicar para uma boa notícia, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós usamos um livro que tem como propósito formar um povo, formar uma comunidade, já vimos isso lá atrás, o povo missional de Deus no Antigo Testamento, o povo missional de Deus no Novo Testamento, Israel e a igreja. E nós pegamos uma linguagem formativa e tentamos transformar a partir dos sermões em aplicações extremamente individualistas. Por quê? Que, como já vimos também, fomos moldados, mesmo que de modo imperceptível aos nossos olhos muitas vezes, por uma cultura profundamente egocêntrica, narcisista, individualista, a cultura da sociedade ocidental. Então, missionalidade precisa permear tudo o que nós fazemos nas nossas igrejas. Uma segunda característica que o Gorin aponta é que nós precisamos ser uma comunidade que treina cristãos para suas vocações e chamados no mundo. Quantas vezes eu já ouvi, por exemplo, de médicos, de empresários, de pessoas que enxergam a sua vida ainda naquela visão dualista como, ok, como é que eu posso servir a Deus? Servindo em um ministério da igreja. Repito, eu sou pastor de igreja local, nós incentivamos o serviço, incentivamos o voluntariado, mas pensar que a única maneira de servir a Deus é cumprindo ofício de culto na igreja é um reducionismo enorme. Nós precisamos equipar os cristãos, a lógica de Efésios 4, equipar os cristãos para uma maturidade, para que eles não sejam meninos, não sejam crianças. A imagem principal é do Cristo, para que todos nós alcancemos a estatura de varão perfeito, ou seja, uma igreja madura. E falar de uma igreja madura é falar de cristãos treinados para suas vocações e chamados no mundo, na esfera pública. Uma comunidade que nutre a nova vida em Cristo, uma comunidade que suporta uns aos outros no seu chamado, uma comunidade e uma igreja que equipa uns aos outros nas suas vocações. Terceira característica é uma comunidade que está se tornando ciente da sua cultura e das histórias que estão a formando. História, dons, ídolos. E deixa eu te dizer uma coisa, isso leva tempo. Eu sou natural de Santos, litoral de São Paulo, nascido e criado em Santos, um contexto completamente diferente de onde eu vivo hoje, Campo Mourão, interior do Paraná. E eu me lembro que quando eu cheguei em Campo Mourão, eu era alguém totalmente diferente, eu não precisava abrir a boca, as pessoas olhavam para mim e falavam, você não é daqui, né? A maneira de se portar, a maneira de se vestir, e aí sim a maneira de falar. Então primeiro eu era um forasteiro, depois eu fui aceito. E pastoreando a igreja levou anos para eu conhecer aquela cultura. E ao conhecê-la, passar a amar aquela cultura. E a partir do amor provado por aquele povo, por aquela gente, por aquela igreja, por aquela cultura, isso me deu com o tempo autoridade para inclusive perceber os elementos lindos daquela cultura, mas também teologicamente os elementos idolátricos daquela cultura. Você não pode chegar em um lugar, quem sabe você está assistindo e você é um jovem pastor, um plantador, um seminarista, você não tem o direito de chegar em um lugar confrontando a cultura, porque as pessoas vão tomar isso como profundamente pessoal, mas com o tempo,
como alguém que conhece a cultura, como alguém que ama a cultura, como alguém que aterrou-se ali naquela cidade, constituiu família e mostrou para aquele povo que você veio para ficar. Aí você ganha autoridade não para falar de nós e deles, mas para falar, gente, a nossa cidade possui ídolos. E deixa eu te dizer o que o Evangelho tem a dizer sobre isso. Uma quarta característica é uma comunidade que está envolvida nas necessidades do seu entorno. Nós já falamos sobre como a igreja evangélica cresce e os índices parecem não mudar. Eu confesso que eu não tenho tanta esperança no macro, mas eu tenho muita esperança no micro. O que eu quero dizer com isso? É que o caminho não é tentar mudar a ideia ou a visão que o Brasil tem sobre a igreja cristã, sobre a igreja evangélica. Mas nós podemos, a partir de um testemunho local, de comunidades fiéis, de comunidades missionais, mudar o testemunho da nossa quadra, mudar a percepção do nosso bairro sobre os cristãos, mudar a percepção, os estereótipos que a nossa cidade tem sobre a igreja de Cristo Jesus. Então, uma comunidade que está envolvida nas necessidades do seu entorno é uma comunidade que ganha um testemunho público positivo se ela for fiel. A quinta característica que o Gorin levanta é uma comunidade que treina seus membros para pregar o evangelho de maneiras orgânicas. Eu não sei se eu vou pisar em algum calo aqui, mas eu não acredito em ministério de evangelismo. Porque ministério de evangelismo pressupõe que evangelização é algo para apenas alguns membros em algum momento, dentro de alguma estratégia. Não. Lembra que nós falamos que para os primeiros cristãos o discipulado e a missão jamais estavam desassociados? Então, quando nós vivemos uma igreja que treina, compartilha, ensina, evidencia para os seus membros essa necessidade de que todos nós somos discípulos de Jesus em missão no mundo, a evangelização se torna algo orgânico. Uma roda de amigos se torna um ambiente de conexão com a espiritualidade de compartilhamento do Evangelho de Jesus Cristo. A sexta característica é uma comunidade com uma visão para o mundo todo, de modo a participar da missão global da igreja. Ser missional é sim, como nós citamos Ed Stetzer, ser missionário sem mudar de CEP. Mas lembra que Jesus falou em Atos 1:8? Começa em Jerusalém. Precisa começar onde nós estamos, mas tem que mirar os confins da terra. Uma igreja missional não vai deixar também de fazer missões clássicas. Uma igreja pode e deve ser missional e missionária, para usar aquelas nomenclaturas que nós usamos no início. Ou seja, entender que a nossa missão é aqui, na nossa Jerusalém, mas entender que Deus pode nos levar para a Judéia, para Samaria e para lugares onde nós jamais imaginamos. Uma comunidade também que entende que todas as coisas, adoração, formação, elementos litúrgicos, líderes, membresia, tudo pode ser formado a partir de uma conceituação de missionalidade comunitária. Imagina, por exemplo, os pais das nossas igrejas, pais e mães. Como é que as igrejas podem ajudar esses pais e essas mães a discipularem os seus filhos? É claro, o discipulado começa em casa, mas quem sabe essa é uma coisa tão simples que nós podemos falar, olha, não terceirize para o ministério infantil das igrejas uma tarefa que começa no lar. E equipá-los, ajudá-los a pensar acerca dessas coisas, lidar com a história bíblica, falar de treinamento vocacional, falar de cosmovisão cristã, de leitura cultural, desenvolver práticas espirituais e ritmos de vida, enfatizar a comunhão, um corpo com muitos dons. Enfim, como é que nós lidamos com essas coisas? Um outro ponto que o Gorin levanta é uma comunidade com adoração fiel e relevante que glorifica a Deus e equipa o povo para a sua identidade missional e sua vocação. Nós não podemos subestimar o poder da repetição. O simples fato de nós nos encontrarmos, vez após vez, a nossa construção litúrgica, as nossas músicas, o que nós cantamos, como nós cantamos, a proclamação da palavra de Deus, a fidelidade, o fato de discípulos estarem reunidos semanalmente para serem nutridos e equipados pelo Evangelho, pela comunhão, pela proclamação, pela administração correta dos sacramentos. Isso tem um poder muito grande, essa ideia de adoração fiel. Algumas perguntas que podem nos ajudar. Será que a nossa música é rica o suficiente?
Será que a nossa liturgia é pedagógica o suficiente? Será que nós estamos fazendo nossos cultos de modo a moldar o nosso povo ou apenas a satisfazer as suas necessidades por um entretenimento de 1h30 ou 2 horas? Um outro ponto, uma comunidade cuja vida é moldada pela grande história. Nós precisamos pensar na pregação, no discipulado, na classe de novos membros, tudo o que nós fazemos a partir da grande história, a partir da narrativa bíblica da redenção. Nós temos vivido isso de modo muito especial na nossa comunidade de fé, na Calvary Campo, desde a primeira classe de novos membros até toda uma trilha teológica que nós construímos. Nós estamos tentando dizer para as pessoas, não é sobre você, é sobre a história que Deus está escrevendo e sobre o privilégio que Ele te dá de fazer parte dessa história. E também uma comunidade que prioriza formação e prioriza discipulado. Certa vez eu ouvi que uma das formas de enxergar a igreja saudável, e eu de fato subscrevo essa realidade, é um mínimo de estrutura para o máximo de comunidade. O que isso significa? Significa que nós precisamos sim de estruturas, precisamos sim de mecanismos, precisamos sim de realidades organizacionais que funcionem, mas que não suprimam aquilo que de fato é o mais importante, o povo de Deus. Nós precisamos de realidades não para se tornarem mais importantes do que a igreja mística, a igreja orgânica. Nós precisamos de estruturas, tal como a imagem de uma treliça, que dá apenas sustentação para a verdadeira vida que emerge a partir do Espírito Santo e se manifesta na Igreja de Jesus. E por fim, uma comunidade com pequenos grupos para formação e para comunhão. Quem sabe algumas pessoas enxergam pequenos grupos apenas como estratégia de evangelização. Outros enxergam apenas como estratégia de comunhão. Eu quero propor, na verdade não eu, Golrim, haveria de propor esses pequenos grupos sim para evangelização, sim para comunhão, mas também para formação. Se você mora numa cidade maior, num grande centro, quem sabe vocês poderiam se organizar geograficamente, por vizinhança. Como é que nós podemos nos encontrar com pessoas que moram perto? Como é que nós podemos, a partir desse bairro, dessa vizinhança, pensar as demandas do nosso bairro e da nossa vizinhança, da nossa localidade? O que as escolas da área precisam? O que os pequenos comércios da área necessitam? Grupos de ação em prol de uma tarefa, se organizar em prol da resposta do Evangelho diante de uma demanda muito específica. Grupos de profissionais. Quem sabe reunir profissionais liberais, profissionais da saúde, empresários, educadores, se reunirem e se perguntarem como o Evangelho se potencializa a partir das nossas profissões e vocações e como a partir disso nós podemos servir a cidade e glorificar a Deus. Grupos de interesse, seja pela história bíblica, pela cultura, pela criação de filhos, por casamento, grupos de trabalho, dependendo da empresa em que você trabalha. Quem sabe você não tem o tempo de voltar para sua casa, ter uma refeição, ou seja, ali mesmo, no trabalho ou na faculdade, você pode se reunir com outro grupo de cristãos para nutrir a sua fé, nutrir a comunhão e nutrir essa ideia da missionalidade de cristãos em missão como discípulos no mundo. Que Deus te abençoe.